Olá pessoal, eu sou o reverendo Adão Santos, presidente do projeto Militantes da Obra Missionária, projeto esse que está fazendo missões em vários cantos desta terra. Estamos indo em muitos lugares aonde muitas pessoas não querem ir para falar de Deus, para levar o Evangelho de Cristo, até porque Jesus está voltando e precisamos fazer o ID de Jesus. Estamos na última hora. Esse projeto dos militantes, o qual eu sou o líder, hoje nós sustentamos com esse projeto, nós estamos em vários países sustentando missionários em várias partes deste mundo. Nós temos 13 missionários em Moçambique, nós estamos com 5 missionários no Haiti, estamos com 3 missionários em Guiné-Bissau, estamos com 2 missionários em Cuba, temos 2 missionários no Congo, temos 2 missionários na Bolívia, estamos com vários missionários no Brasil, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Estamos em vários locais dessa terra fazendo missões. Hoje são mais de 40 missionários que estão espalhados no Brasil e no mundo, fazendo a obra do Mestre, sendo mantido pelo projeto Militantes da Obra Missionária. Os militantes hoje, além de sustentar esses missionários, nós também estamos sustentando várias crianças. São mais de 200 crianças em Moçambique que nós mantemos, dando refeição, alimentos. São 84 viúvas que nós sustentamos também em Moçambique. Temos várias crianças no Ceará que estamos sustentando, mantendo, ajudando. Trabalhamos com recuperação de drogados, mendigos, enfim, é um trabalho glorioso que Deus colocou no meu coração para estar fazendo, para estar realizando. Esse trabalho não é fácil, é um trabalho árduo, espinhoso, e contamos com a ajuda de pessoas voluntárias que queiram ombrar conosco, que queiram ajudar, manter missões, que queiram se tornar parceiro deste trabalho, deste grandioso projeto. Tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas que me assistem neste momento para ser parceiro, para ser mantenedor. Deus conta com você. Esse grande projeto que se chama Militantes da Obra Missionária, também nós realizamos dentro do projeto um congresso de missões, um congresso uma vez por ano, congresso intitulado Congresso Militantes da Obra Missionária. O Congresso Militantes acontece na cidade do Crato, no estado do Ceará. Crato é emendado com Juazeiro do Norte, uma das regiões mais idólatras do Brasil. Muito difícil de se fazer a obra nesse lugar. E aqui que estamos fazendo missões, estamos realizando o trabalho do Senhor. E realizamos um congresso uma vez por ano. É o maior congresso, é o maior encontro de missões do estado cearense. É o maior congresso de missões do Ceará. É o Congresso dos Militantes, realizado do dia 8 ao dia 18 de janeiro de 2015. Vai acontecer o 7º Congresso Militantes da Obra Missionária, de 8 a 18 de janeiro de 2015, na cidade do Crato, no estado do Ceará. Eu quero convidar todos vocês para estar conosco nesse grande evento, para participar desse grande encontro de missões. Vão estar vindo caravana de todas as partes do Brasil, de outros países também, vão estar vindo muita gente para esse grande evento. A cidade inteira vai ser tomada por pessoas que vão vir de várias partes do Brasil. E eu quero convidar você, não fique de fora desse grande evento. O congresso de 2015, de janeiro, é em parceria com Gideões, missionários da última hora, viu? Parceria com Gideões. É um congresso totalmente voltado, 100% voltado para missões, E Jesus conta com você. Venha, você vai ser renovado, vai ser edificado, vai ser uma bênção, muita unção para a sua vida, para você sair daqui turbinado por missões, querendo fazer missões. Aqui quem está convidando você é um cego, apenas um cego, mas que ama Jesus, que ama a obra missionária e que quer fazer alguma coisa para Deus nessa terra. E eu estou convidando você, estou chamando você para vir ombrar comigo, para nós fazermos algo para Deus nesta terra, neste Brasil, neste Ceará.
Esperamos por vocês em janeiro de 2015, 8 a 18 de janeiro, no Crato, cidade do Crato, estado do Ceará. Esperamos por vocês para um grande congresso militantes da obra missionária em parceria com os Gideões, missionários da última hora. Com alegria queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Os que estão alegres, digam aleluia. A bondade de Deus, sua misericórdia, sua graça, nos traz novamente a querida cidade de Crato, aqui no estado do Ceará, esta região tão especial e também tão produtiva, não é? Aqui no estado do Ceará, parece até as terras do Paraná. Eu estava dando uma olhadinha aí nas montanhas e também fui informado que aqui é uma região muito produtiva, não é? De frutas, verduras e assim por diante. Alegria estar revendo aqui bons amigos. Eu estou em dúvida aqui com o pastor Adão Santos, se é o terceiro ano ou o segundo. Eu creio que é o terceiro que eu venho, mas independente de qualquer coisa, eu já me sinto em casa. É o 7º congresso. Se o ano que vem o pastor Adão não me convidar, eu vou emitir a passagem, vou vir para cá também, porque para ficar aqui, porque janeiro é aqui no Ceará que o negócio acontece, né? Muito bom estar com os irmãos e perceber aqui o crescimento não só da festa, mas também do projeto missionário que Deus colocou nas mãos do pastor Adão para estar desenvolvendo. São 40 missionários, vários projetos. Alguns deles estão aqui conosco, representados, tanto os que vieram lá do continente africano, como também das nossas vizinhas, dos nossos países vizinhos aqui na América do Sul, como a Bolívia, não é? Venezuela, se eu não estou enganado, também está conosco. Deus bendiga a los hermanos, muito gusto estar com vocês e certamente Deus tem surpreendido de uma forma muito especial ao querido pastor Adão. Eu quero convidar a toda esta linda igreja para estarmos mais uma vez em pés. Nós vamos ler um texto bíblico e logo após eu terminar de ler, você vai poder se assentar confortavelmente e nós juntos vamos poder então ouvir a palavra de Deus. Pastor Adão Santos, muito obrigado, meu companheiro, sua querida esposa. Eu não conheci o talento da nossa irmã, fiquei aqui impressionado com a forma que Deus lhe usa. Deus lhe abençoe, minha irmã. Agora que eu entendi porque pastor Adão, né, tem um ministério tão abençoado. Aí é bom, hein, pastor? Dá para dividir a carga, né? O senhor viaja, ela segura aqui sem problema. Maravilha. Levar ela para pregar no congresso de Camboriú lá, já está na hora já. Essa abençoada serva de Deus, profeta mesmo. Pastor Adão, muito obrigado. Eu queria ter 3 coisas que o senhor tem. Eu queria ter a elegância do senhor para se vestir. Eu queria ter a memória fotográfica que o senhor tem e o vozeirão que o senhor tem, pastor. Que o senhor fala, Pai do Senhor, meus irmãos. É outra coisa, né? Deus te abençoe, pastor Adão. Muito obrigado. Prazer muito grande. Esse casal é do meu coração, da minha vida. Eu peço a Deus que os conserve aí muitos e muitos anos. Amém? A todos os meus queridos cantores, é muita gente, não é? Está todos por aqui, um prazer estar revendo. A maioria, os que eu conheço, os que eu ainda vou estar um pouquinho mais próximo depois, estar conhecendo os missionários. Prazer rever a irmã Cristina Oliveira, seu esposo, nossos companheiros de ministério aí já de alguns anos atrás. Deus os abençoe. A Célia Sakamoto, a Vanilda Bordieri, enfim, a todos os irmãos. Fiquei feliz também ver a caravana que veio ali de Limoeiro. Oh, maravilha, meus irmãos aqui do estado do Ceará, meus amigos pessoais. Deus abençoe vocês. Muito bom estar revendo estes queridos irmãos. Olhe para mim, por favor, meus irmãos. Eu cheguei hoje à tarde ali no hotel, depois do almoço, e eu estava meditando num texto bíblico, e eu ando um pouquinho saudosista nos últimos dias, lembrando de algumas coisas que já passaram no meu ministério, na minha vida,
E eu cheguei na frente do espelho, eu fiquei assim, eu vi um cabelinho branco assim, daí eu fui puxar ele. E aí eu comecei a me lembrar de algumas coisas que já passaram na minha vida. E eu tenho um costume de responder praticamente pessoalmente a maioria das pessoas que se comunicam comigo através das minhas redes sociais. Eu não tenho como responder a todos, porque é muita gente. Nós temos aí, pelo menos entre todas elas, umas 600 mil pessoas que têm interatividade com a minha vida. Mas eu tento, na medida possível, responder a todos que eu posso. E eu recebi algumas pessoas durante essa semana. Um jovem me chamou muita atenção, ele me mandou um e-mail ontem à noite, de madrugada. Eu estava viajando para cá, mas quando eu cheguei no hotel, fui dar uma olhadinha nos meus e-mails, e ele falou forte de uma mensagem que eu preguei há praticamente 13 anos atrás. E quando ele foi falar desta palavra, eu me recordei deste texto. E eu fiquei à tarde olhando nesse texto alguns minutos, e realmente é um texto que falou muito forte ao meu coração há muitos anos atrás. E algumas mensagens que eu tenho pregado, ela tem duas ramificações diferentes. Há mensagens diretas, ou seja, mensagens que Deus me deu para pregar para uma igreja, para um povo, e às vezes eu estou pregando para uma multidão e é apenas para uma pessoa. E algumas mensagens que Deus me confiou ao longo destes anos são mensagens proféticas, ou seja, são mensagens que, por mais que elas tenham sido pregadas alguns anos atrás, elas continuam chegando ao coração de muitas pessoas até os dias de hoje. E eu me recordei de um texto muito especial durante esta tarde, e quando eu cheguei aqui, eu vim preparado para pregar uma outra mensagem, mas eu sou muito sensível à voz de Deus, e não tem como fugir, eu vou ter que voltar neste texto, e eu tenho certeza de que o Senhor vai falar conosco hoje de uma forma muito especial. Os que trouxeram um exemplar bíblico da palavra de Deus, vamos tomar em mãos o texto bíblico no livro poético de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler apenas um versículo bíblico da palavra de Deus. O capítulo é o de número 6 de Cantares, o versículo é o de número 8. Meu companheiro, vamos tentar melhorar um pouquinho só o retorno, está maravilhoso, mas pregador velho vai ficando surdo, é um problema muito sério. Aleluia. O capítulo de número 6 e o versículo de número 8 da palavra de Deus. Isto, muito obrigado. Pregador com sonoplasta crente vira uma dupla, meu irmão, que aí fica bom o negócio. Capítulo 6 de Cantares de Salomão. Pastor, onde é que fica Cantares? Que eu estou vendo gente folheando para cá, folheando para lá. Eu vou tentar ajudar você. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. De trás para frente, você vai no livro do profeta Isaías, volta um livro e você vai encontrar Cantares. É bem pequenininho, tem 8 capítulos, 117 versículos, mas é um livro muito especial. E ele é tão especial que hoje eu tenho certeza que você vai chorar na presença de Deus. Cantares capítulo 6, o versículo é o de número 8. Quem encontrou, diga aleluia. Diz assim a Bíblia Sagrada, todos acompanhem. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem números. Vou ler mais uma vez. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem números. Diga amém. Vocês podem todos me ajudarem a repetir comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. 60 são as rainhas. Não. Vamos fazer bonitinho? Eu vou dizer 1, 2, 3, você repete comigo. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem números. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, feche a sua Bíblia e vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, aqui estamos na cidade de Crato, no estado do Ceará, neste congresso militantes da última hora, sendo certamente mais uma vez canal de bênçãos para todo este povo que aqui está. Os que vieram de perto, de longe, os que estão nos acompanhando agora pela internet,
e também aqueles que vão adquirir este DVD. Senhor, certamente o Senhor me trouxe aqui por um motivo, algo especial a ser realizado nesta linda festa. Obrigado pela vida do pastor Adão, pela sua esposa, esta profeta que o Senhor tem usado hoje de uma forma tão linda e especial. Eu te agradeço por esta igreja, pela recepção, por aqueles que não aparecem, mas que estão trabalhando aí, Senhor, no contato com a gente, tanto no transporte, na alimentação, na recepção, na segurança. Senhor, abençoe a cada integrante deste projeto missionário, a cada um dos 40 missionários espalhados por aí afora, os que vieram aqui, os que estão de longe intercedendo agora, para que os recursos possam chegar durante este ano todo. Te agradeço pela vida do pastor Adão Santos, este homem que eu aprendi a amar, que eu tenho um carinho muito especial pela sua vida. E agora, Senhor, eu lhe peço mais uma vez, use-me segundo a sua vontade, use-me segundo o seu querer, que eu possa olhar para este texto que eu acabo de ler e descortinar nele o horizonte da revelação bíblica. Eu possa mais uma vez extrair, eu possa mais uma vez encontrar aquilo que só o Senhor pode fazer por nós esta noite. Falar conosco de uma forma especial, falar conosco de uma forma única, de uma forma singular, porque todos que vieram aqui, Senhor, vieram trazendo suas angústias, necessidades, vieram trazendo, Senhor, seus agradecimentos, suas perplexidades. Todos que vêm a um congresso como este, vêm para recarregar suas baterias espirituais. Também vieram pessoas aqui com angústia, dizendo: Senhor, é a última festa, é o último momento, eu preciso ouvir a sua voz, o Senhor tem que falar comigo mais uma vez. Enfim, Senhor, todos que aqui estão, chegaram em busca de algo que só o Senhor pode nos dar. E eu tenho mais uma vez a responsabilidade de transmitir sua poderosa, única e singular palavra. Para tanto, Deus, eu lhe peço inspiração, eu lhe peço graça, eu lhe peço que mais uma vez, Senhor, o Senhor seja comigo. Porque num culto como este, nós temos dois momentos. O primeiro momento nós já fizemos, nós falamos com Deus, nós o adoramos, nós reverenciamos ao Senhor. Os louvores chegaram no céu como cheiro suave. Nós mandamos de baixo para cima, nós mandamos da terra para o céu, nós mandamos para o Senhor. Mas agora, após receber a adoração da igreja como cheiro suave, o Senhor se inclina na janela da eternidade. O Senhor abre as janelas do cosmos e agora o Senhor direciona seu ouvido para nós, e a sua boca vai estar diante dos nossos olhos, porque o Senhor vai falar conosco. Quando nós sairmos daqui e tomarmos as ruas de Crato, Ceará, a caminho das hospedagens, do hotel, da casa, das cidades vizinhas, tomarmos as ruas de Juazeiro, todos nós diremos a mesma coisa: nós ouvimos a voz de Deus. Deus falou conosco face a face. Pelo Senhor mais uma vez fomos impactados. Por isso, Deus, o impossível vai tornar possível. O extraordinário de Deus vai nos tocar nesta noite, aqui dentro, lá fora, aonde, Senhor, a minha voz estiver chegando, pela internet, haverá um milagre nesta noite, haverá algo extraordinário acontecendo aqui. Se é verdade, Deus, dá só para nós um gostinho daquilo que vamos receber aqui esta noite. E aonde houver um crente pentecostal, aonde houver alguém que está debaixo de uma promessa, aonde houver um cantor, um pregador, um futuro pastor, aonde houver uma futura missionária, aonde houver uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai aonde ele está agora e pega ele, Senhor. Mas não é amanhã, amanhã tem mais. Não é depois da meia-noite, porque esse culto vai terminar às 10h30. É agora, Senhor, é já, é neste instante, aonde a minha voz estiver chegando e houver uma promessa feita no céu e o cumprimento dela na terra, pega esse crente e renova ele pelo teu poder. Só quem acredita em milagre, levanta a mão direita e dá um grito de glória para tremer o céu. Só para deixar o diabo preocupado, porque passar aqui na frente ele não tem nem coragem nesta noite. Quem acredita que é a divisão das águas da sua vida, levanta a mão direita e dá um grito para tremer esse ginásio. É desse jeito que eu creio, neste mesmo espírito, nessa órbita espiritual. Assente-se, mas mantenha sua alma em pé, adorando ao nome bendito de Jesus. Quem não tem um assento, me ajude em pé, dando glórias ao nome bendito de Jesus. Todas as vezes
em que eu tive a oportunidade de meditar na história bíblica composta no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele é dividido em pelo menos 3 partes: a história da criação do homem e a sua queda, a restauração do homem através da nação de Israel e o período dos profetas. Sendo assim, a história de Israel é uma das histórias mais interessantes, não só na Bíblia, mas também de todo o contexto histórico mundial. Quando nós lemos a história bíblica, todos nós lembramos perfeitamente que um dia Deus olhou dos céus para a terra, após ter criado tudo o que nós visualizamos e contemplamos nessa terra: a estratosfera, a hidrosfera, as camadas de gases que formam este mundo, o cosmos. Deus separa o dia e a noite, forma os rios, mares, oceanos, enfim, os rios, lagos, os peixes, anfíbios, mamíferos, protozoários, amebas, partículas quânticas, átomos, enfim. Quando Deus estabelece a perfeição da terra, coloca tudo em sua órbita original: a fauna, a flora, os fluidos de gases, a mudança das estações, o período em que as geleiras se derretem e o período em que as geleiras se formam. Deus estabelece o controle desta terra, assenta-se no globo da terra, com seu olhar eterno, gerencia todo este mundo. Ele, como um confeiteiro, está preparando um bolo especial para celebrar uma festa, e percebe que faltava o momento final, o ápice da criação de Deus, a cereja sobre o bolo. Então Deus restabelece a criação, vem com sua glória, pisa na argila e no barro do Éden e forma um boneco de barro chamado Adão. O inicia de dentro para fora, claro, porque Deus não poderia criar primeiro a pele para depois criar os ossos. Ele estabelece uma estrutura óssea, reveste ela com sua carne, nervos, suas articulações, coloca nele um coração e dá para o homem 3 sentidos: seu sentido de corpo, alma e espírito. Dá a ele faculdades mentais, sensitiva, evolutiva, emotiva, sentimentos, vontade, emoção. Dá a ele o direito de pensar, agir, raciocinar e decidir. Deus percebe que ele está só, lhe dá uma mulher chamada Eva, chama o casal de família, dá a eles um paraíso, e na virada do dia Deus passa e pergunta: está faltando alguma coisa? E nada faltava, até que então a serpente personificada entra no Éden, persuade Adão, engana Eva, os 2 pecam, são expulsos do paraíso, até que então, de Gênesis 3-6, a primeira geração na terra inicia-se, a ponto de Deus olhar para a terra e irar de uma forma tão especial que Deus arrepende-se de ter feito o homem, de ter feito a mulher. Logo após Deus arrepender-se de ter feito o homem e de ter feito a mulher, Deus então caminha na sua eternidade e restabelece um novo propósito com a humanidade. Deus resolve restabelecer seu contato com os homens e seu contato com a mulher. A Bíblia diz que o trono de Deus é formado de 2 estruturas. A primeira estrutura do trono de Deus é a sua justiça. A segunda estrutura do trono de Deus é a sua misericórdia. A justiça de Deus nunca pode sobressair a sua misericórdia, e a misericórdia de Deus nunca pode sobressair a justiça de Deus, porque o trono de Deus é equidade, é equilíbrio. Então Deus cobra, mas Deus também alivia. Deus também estende sua benignidade, sua misericórdia, sua benevolência, mas Ele também tem sua justiça, sua lei, sua palavra e assim por diante. Sendo assim, a justiça de Deus dizia: o homem tem que morrer, mas a misericórdia de Deus dizia: vou dar uma segunda oportunidade para o homem. A justiça de Deus dizia que Deus não poderia pessoalmente vir à terra e pessoalmente dizer para os homens e mulheres qual era o caminho correto que leva para o céu e o caminho incorreto que leva para o inferno. Mas a misericórdia de Deus dizia: você pode trazer à terra um exemplo, uma forma então de fazer com que os homens e as mulheres entendam o caminho a ser seguido. Para isso, Deus precisava restabelecer a
terra, mas a terra degenerada, destruída, Deus encontra um justo chamado Noé. Mesmo assim, Deus manda o dilúvio sobre a terra. Antes disso, convida Noé a construir uma gigantesca arca, colocar nela os animais da terra, e a Bíblia diz que 40 dias e noites choveram na terra. Após o dilúvio e a arca repousasse sobre o monte Ararat, na atual Armênia dos nossos dias, diz Deus que abre-se um arco-íris, o pacto de Deus com Noé se estabelece, e Noé inicia a segunda geração da terra. Diferente da primeira? Não, pior do que a primeira. Em Gênesis 11, o homem tenta assimilar-se a Deus, parecer com Deus, chegar perto a Deus e construir uma torre chamada Babel e chegar às alturas de Deus. Mais uma vez, Deus então com seu poder e justiça vem sobre a terra. Não manda arcanjo, querubim, serafim, não. O próprio Deus vem à terra e estabelece seu juízo e justiça sobre ela, e confunde a língua dos homens e também das mulheres. Confundindo a língua dos homens e das mulheres, a Bíblia diz que os homens então são divididos em tribos, línguas, povos, nações e etnias, espalhados sobre a terra, começam a construir as cidades, fortificam elas, fazem seus exércitos, levantam muros, pirâmides, e assim então cada grupo pensava em seu próprio território. Inicia o período das guerras e também das batalhas. A Bíblia diz que cada povo vivia em seu território e tentava tomar o território do país vizinho. Nessa época, Deus rodeia a terra, Deus caminhando sobre a terra, porque há uma diferença muito grande dentre todas elas, entre Satanás e Deus. Satanás um dia no livro de Jó foi diante de Deus e Deus perguntou: aonde estavas? E Satanás respondeu: de rodear a terra, de percorrer a terra, de caminhar sobre a terra. Porque Satanás, a Bíblia diz que é um anjo caído, e os anjos viajam como relâmpagos. Para o diabo percorrer a terra, ele tem que viajar ao redor da terra. Diferente Deus não precisa sair do seu trono para caminhar na terra. Deus assenta-se em seu trono. Isaías diz que o trono de Deus está sobre a terra. Ele assenta-se na terra. Um dos pés de Deus está sobre Juazeiro, o outro pé de Deus está aqui em Crato, e a cabeça dele acima das nuvens, governando todo o universo. Então ele não precisa rodear a terra, nem percorrer a terra. Com seu olhar, sem sair do trono, ele caminha a terra olhando sobre toda ela. E Deus procurava um justo, não como Noé. Ele procurava um homem de fé. Por quê? Para fazer deste homem uma nação, para fazer desta nação um povo, e para fazer deste povo um exemplo, para que todos olhassem para ele e dissessem: queremos ser como este povo é, queremos ter o Deus deste povo, queremos servir o que este Deus serve, queremos conhecer o Deus deste povo. Porque Deus não começa projeto com uma nação, Deus não começa projeto com um povo. Não, Deus começa projetos com um homem. Deus começa projetos com uma mulher. Um homem e uma mulher mudam uma cidade, mudam um país, mudam uma nação, mudam o mundo. E Deus procurou um homem e encontrou na península da Mesopotâmia, onde existiam 4 cidades: Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Deus encontrou um homem chamado Abrão na cidade de Ur. E Deus disse a Abrão: sai da sua terra e do meio de sua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Fartei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão saiu daquela terra e partiu para uma terra que ele não conhecia. Andou 25 anos no deserto, até Deus lhe dar um filho chamado Isaque. Isaque casa-se com Rebeca, tem 2 meninos, Esaú e Jacó. Deus escolhe o menor chamado Jacó. Jacó recebe o direito de Deus e tem 12 filhos, dentre eles o 13º também Benjamim. E dentre os filhos de Jacó, 12 tribos são levantadas e um povo começa a existir. Eles são levados ao Egito, 75 almas saem da casa de Jacó, porque tem fome no Egito, na terra, e vão ao Egito buscar comida. Lá permanece 430 anos até Deus levantar Moisés. 10 pragas são mandadas ao Egito, e então Deus tira o povo de lá, abre o mar vermelho, manda cordonizes, manda maná, manda coluna de fogo, coluna de nuvem, e este povo caminha 40 anos no deserto, até entrar na terra de Canaã, a terra da promessa, sobre Josué e Caleb, e uma geração diferente. Eles vencem 15 nações inimigas, e então Deus manda para eles
juízes e manda 15 juízes sobre Israel. Os 15 juízes vencem 15 nações, estabelece um período de mais 400 anos, e lá eles permanecem sendo intocáveis, porque Deus era com eles, a mão do Senhor estava sobre eles. Filisteus se levantavam, inimigos se levantavam, e ninguém poderia vencê-los, ninguém poderia tocá-los, porque este povo era o povo de Deus. De repente vem o último juiz, chamado Samuel. Esse homem foi o único homem da história que recebeu 3 ministérios. Ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta. Ninguém poderia ser juiz, sacerdote e profeta, mas Samuel assim era. Filho de Ana, oferecido no templo, um homem a quem Deus havia escolhido. E a Bíblia diz então que Samuel recebia a autoridade de falar em nome de Deus, porque se alguém queria falar com Deus, não ia, dobrava o joelho e orava a Deus. Não, ele tinha que falar com Samuel. Samuel falava com Deus, Deus falava com Samuel, e o Samuel falava com o povo. Então todos que tinham desejo de falar com Deus, falava com Samuel, e Samuel falava com Deus. E todos começaram a procurar Samuel e pediam a mesma coisa. Diziam: Samuel, todas as nações vizinhas têm rei, todas as nações vizinhas têm um líder, mas nós não a temos. Nós somos uma nação teocrática. E então Samuel foi falar com Deus e disse: Deus, o seu povo quer um rei. E Deus disse: mas eu sou o rei do povo, eu sei o que é certo e errado. Eu digo vá para a esquerda, eu vou com eles. Eu digo vá para a direita, eu vou com eles. Eu digo vá para a guerra e eu venço a guerra. Eu digo aqui tem água e eu dou água. E então Deus era o seu rei, mas o povo queria um rei como todas as nações vizinhas. Deus disse então a Samuel: diga ao povo para escolher o seu rei. E o povo escolheu Saul, filho de Quis, um homem muito alto, forte e valoroso. A Bíblia diz em primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6, que Deus derramou sobre Saul o seu espírito, e Saul profetizava. Olhe para mim, eu abro um parêntese na mensagem. Saul começou muito bem, mas eu aprendi na história que não adianta começar bem. Começar bem todo mundo começa. O que vale na vida de um homem de Deus e o que vale na vida de uma mulher de Deus é terminar bem. E Saul não terminou bem. O Espírito de Deus era com ele. 40 anos ele reinou em Israel, mas com 25 anos de reinado Deus o rejeitou, porque Deus escolheu um rei segundo o seu coração. Como cantou a Cristina, Deus escolheu Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas rejeitado em sua família, em sua casa, filho de Jessé, o belemita. Deus era com ele e estava com ele, matava leão e urso, e a promessa ia se fazendo. A Bíblia diz que espíritos malignos se apoderavam de Saul. Ele consulta a pitonisa de Endor, peca diante de Deus, suicida-se sobre a sua espada, e agora Davi assume o reino de Israel, 40 anos de idade, e reina mais 40 anos. Mas Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, tendo sensibilidade com Deus, restaurando o templo, restaurando o altar, trazendo a arca da aliança que estava na casa de Kiriat Jearim, e retorna a Jerusalém, entra com roupa de servo, adorando a Deus, glorificando ao Senhor e restabelecendo o culto em Israel. Mesmo assim, Davi tinha uma frustração pessoal, Davi tinha uma inquietação pessoal. E qual era a frustração de Davi? Era perceber que os anos estavam passando, que os dias estavam caminhando. Ele agora tem 80 anos de idade, está cansado, está exausto, está ferido com as marcas da estrada e da história. Olhava para suas mãos e via nelas marca de sangue, porque havia sido um homem de guerra, um general, um soldado valente, havia matado muitos filisteus, havia derramado muito sangue. Mas o grande desejo de Davi e o grande sonho do rei Davi era construir para Deus um grande templo, um templo suntuoso, um templo formoso, um templo esbelto, de ouro, de prata, de marfim e tomado de glória, aonde Deus vai se habitar, aonde Deus manifestasse o seu poder, aonde Deus falasse com a nação face a face. Ele está agora velho, cansado, deitado em sua câmara real, e então ele reúne os seus conselheiros. Do lado esquerdo ele colocou os sacerdotes, ao centro ele colocou os levitas, e ao lado direito os seus conselheiros que haviam sobrado,
os valentes de Davi, que desde a época da caverna de Adulão andaram com ele, caminharam ao seu lado e estiveram presentes em todas as suas batalhas. Quando todos estavam reunidos, ele perguntou: aonde está o meu filho Salomão? Salomão, com 40 anos de idade, entra dentro da câmara real de seu pai, ajoelha-se ao lado da cama, na câmara real, coloca a mão debaixo da coxa de Davi, como era costume patriarcal, e então vai ouvir o sussurro de seu velho pai no seu ouvido, à beira da morte. E Salomão recebe de pai, do seu pai Davi, a seguinte instrução. Primeiro, Davi olha para seu filho e diz: papai vai morrer, papai está indo para a eternidade, mas há uma coisa que eu tenho que lhe dizer: você será o meu sucessor. Você é o homem a quem Deus escolheu para dar sequência ao trono de Israel, este povo que Deus escolheu para ser exemplo a todas as nações da terra. E a Bíblia diz que Salomão diz: papai, eu serei um rei como o Senhor foi. E então Salomão, em lágrima nos seus olhos, olha para o seu filho Salomão e diz: meu filho, seu pai está morrendo frustrado, decepcionado, porque o meu grande sonho era construir para o meu Deus um templo, uma casa, um lugar aonde Deus habitasse. E Salomão diz: papai, eu farei para o seu Deus um trono, vou levantar para o seu Deus um templo, vou levantar para o seu Deus um lugar, vou colocar nele a arca da aliança, terá um átrio, terá um pátio, toda a nação de Israel virá adorar neste lugar, e todos os países da terra saberão que aqui existe um único Deus, digno de honras, digno de glórias, digno de louvor. Salomão olha para Davi, e Davi, novamente em lágrimas, diz para o seu filho: só que tem uma coisa, eu não quero só que você construa um templo, porque este foi o meu desejo, mas eu tenho as mãos manchadas de sangue, e um homem que tem nas mãos não pode construir para o seu Deus uma casa. Eu quero mais uma coisa. E o que é? Eu quero que você seja homem, que você honre a palavra de Deus, enquanto for fiel à lei do Senhor, enquanto meditar nela de dia e meditar nela de noite. Deus será contigo e haverá paz em Israel. Deus lhe dará longevidade de vida, lhe dará dignidade, e você será um rei admirado. A Bíblia diz que poucos dias Davi parte à eternidade. Salomão herda o trono de seu velho pai, e quando ele assenta no seu trono, a primeira instrução que Davi tivera, ou que Salomão tivera, não foi repetir os erros de seu velho pai, mas quando ele assenta ao seu trono, alguém poderia dizer: o senhor vai escolher os seus ministros, os seus conselheiros, o seu general, o senhor quer entrar nas câmeras reais e lá ver quanto e quantidade de ouro, de prata, de cobre, de ferro que o seu pai Davi lhe deixou por herança. E Salomão diz: não, eu quero que entre 3 grupos de pessoas, antes que eu me apresente às nações e às pessoas que estão lá fora do palácio. E então responderam e perguntaram: quem o senhor quer que entre dentro da câmara real? E ele disse: à minha esquerda eu quero que coloque os levitas, ao centro aos sacerdotes, e à minha direita aqueles homens que têm as cãs brancas, seus cabelos descoloridos, devido ao passar dos anos, devido à idade avançada, mas com sua sabedoria única e peculiar. Quero que entre, porque eu quero pedir um conselho. Entrou os 3 grupos de pessoas: os sacerdotes à esquerda, os levitas à esquerda, os sacerdotes no centro, e os conselheiros, ou os valentes de Davi, à direita. E logo Salomão perguntou: senhores levitas, o que vocês já fizeram para o Deus de meu pai? E os levitas responderam: querido rei Salomão, nós já adoramos ao Deus de seu pai por muitas vezes, e uma vez nós oferecemos uma dezena de holocaustos no templo do seu Deus, no alto da montanha. E então ele olhou para o centro e disse: senhores sacerdotes, o que os senhores já fizeram para o Deus de meu pai, para o Deus de Israel e para o nosso Deus? E eles responderam: querido rei Salomão, nós já oferecemos ao seu pai, nós já oferecemos ao seu Deus, ao seu pai que está no céu, ao Senhor dos céus e da terra. Nós já oferecemos para ele uma dezena de bois em holocausto e em sacrifício. E então ele olhou para os conselheiros de seu velho pai, aqueles que estiveram anos e anos com seu pai, e ele perguntou: o que meu pai quando esteve vivo, o que meu pai durante 40 anos como rei nesta terra já ofereceu ao Deus dos céus, já fez em
sacrifício ao meu Deus que está nos céus. E então os seus conselheiros responderam: nós caminhamos com seu pai durante 40 anos neste reinado, e uma vez seu pai subiu no alto do monte, aonde está o altar de bronze, e ofereceu para o seu Deus 100 bois em holocausto ao Senhor. Então Salomão levantou-se no trono, estabeleceu seu braço direito sobre o seu cetro, olhou para os sacerdotes, olhou para os levitas e olhou para os conselheiros e disse em alta voz: eu vou fazer para Deus o que ninguém nunca fez, porque se eu fizer para Deus o que ninguém jamais fez, Deus vai fazer por mim o que ninguém jamais poderá fazer. E alguém perguntou e disse: e o que o Senhor vai fazer? Subiremos no monte de Deus, do nascer do sol até o pôr do sol. Nós ofereceremos em um só dia 1000 bois em holocausto ao Senhor Deus que está nos céus. Toda a nação de Israel ficou atônica e impactada, porque na manhã daquele dia, desde o nascer do sol até o pôr do sol, a fumaça subia no alto do monte, os bois eram levados ao altar, o sangue era derramado e a carne era queimada em cheiro suave. As narinas de Deus receberam aquele cheiro suave. E a Bíblia diz que no final do dia, quando o sol estava se pondo, Deus abriu os céus, não mandou um anjo, não mandou um arcanjo, não mandou um serafim, não mandou um querubim. O próprio Deus abriu as suas asas e ele desce da eternidade sobre o monte de Deus. E quando ele chega com a sua glória sobre o monte, toda a nação de Israel se encurva seus joelhos, se dobram diante de Deus. E então a voz de Deus ecoou-se naquele dia para toda a nação, dizendo: Salomão, filho de Davi, você me fez o que ninguém jamais havia feito. Como você me fez o que ninguém jamais fez, eu vou lhe desejar um pedido. Peça-me o que queres, e eu, o seu Deus, lhe darei. Salomão, de joelhos, temente ao Senhor, levantou somente o seu olhar, e ele via a magnitude do monte, tomado em glória, e ele disse: Senhor Jeová que está nos céus, Deus de meu pai Davi, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aqui está seu filho Salomão. Eu não quero ouro, eu não quero prata, não quero que o Senhor sustente ou destrua meus inimigos, não quero que o Senhor proteja as fronteiras de Israel, eu não quero simplesmente longevidade de vida, não, Senhor, não desejo trono ou cetro. A única coisa que eu quero é sabedoria para poder saber entrar e poder saber sair diante deste grande povo que o Senhor me deu, o teu povo que o Senhor me colocou para cuidar. Deus então olha para o pedido de Salomão, e a glória do monte aumentava, e Deus falou em alta voz dizendo: Salomão, filho de Davi, como não me pediu prata, como não pediu ouro, como não me pediu longevidade de vida, nem fazendas e nem honra, eu, o teu Deus, lhe darei não só o que pediu, mas muito mais do que me pediste. Lhe darei sabedoria como ninguém jamais teve em toda a nação de Israel, nem antes de você, nem depois de você, nem daqui ao final da história. Nenhum homem nesta terra será comparado ao grande Salomão. Você terá uma sabedoria tão tremenda que todas as nações do mundo virão a Israel para conhecer a sabedoria que eu tenho lhe dado. E eu não lhe darei só sabedoria, eu lhe darei honra, eu lhe darei fazendas, eu lhe darei longevidade de vida, eu lhe darei riquezas, eu lhe darei glória. E mais, haverá tanto ouro e tanta prata em Israel, como as figueiras bravas que nascem pelas campinas. Eu lhe dou, Salomão, enquanto for fiel a mim, eu serei fiel a você. Enquanto guardar a minha lei, enquanto guardar a minha palavra, não haverá inimigos contra Israel. Eu fecho todas as fronteiras, todos os seus inimigos lhe servirão, todos os seus inimigos lhe prestarão conta e dirão longa vida ao grande Salomão, o maior rei que Israel já teve. Deus então retira a sua glória e Salomão começa o seu reinado. A Bíblia diz que ele
reina dos anos 970 a 930 antes de Cristo. 40 anos ele vai reinar. Como ele não tinha inimigos, como não havia ninguém que viesse contra ele, ele começa a administrar o reino como um rei sábio, como um rei com uma sabedoria intocável e uma inteligência dada por Deus. E a primeira atitude que ele tomou, ele senta no trono e diz: todas as nações vizinhas têm escravos, todos vinham trabalhar e eram forçados ao trabalho, sobre a mão pesada dos seus exatores, eram forçados ao trabalho. Salomão disse: eu estou abrindo todas as fronteiras de Israel, e a partir de hoje não haverá mais escravos na terra de Israel. Todos que quiserem trabalhar no reino de Salomão e me ajudar na construção do templo, eles terão a seguinte posição: eles serão assalariados. Vou lhe dar casa, vou lhe dar comida e vou lhe dar um salário mensal. A notícia começou a correr toda a terra, e então choveu em Israel trabalhadores. Vieram trabalhadores de nações vizinhas, e a Bíblia diz que Salomão recebeu 153.600 trabalhadores, que foram divididos em 3 partes. 70.000 subiam as montanhas para trazer madeira de acácia, para trazer cedro do Líbano, para trazer madeiras especiais. Outros 80.000 homens eram carregadores de carga, mas também eram buscadores de pedras, tanto pedras preciosas como ouro, como prata, como bronze, como ferro, como joias e assim por diante. Também havia entre os 153.600 trabalhadores, Salomão levantou 3.600 inspetores. O que é que estes homens faziam, pastor Paulo Marcelo? Estes homens, divididos em 3 partes, eles faziam o seguinte: eles andavam em Israel, e se alguém parasse de trabalhar, se alguém parasse de fazer alguma coisa, eles chegavam e diziam: volte ao trabalho. Salomão precisa de ouro, de prata, de joias preciosas. Ele tem que construir para o seu Deus um grande templo. Ele prometeu ao seu pai, ele prometeu ao Deus de Israel: ele vai levantar uma casa suntuosa, magnífica. Todos saberão que existe um único Deus em Israel. Então os inspetores trabalhavam. Como não havia guerra, ele começou a aumentar sua força bélica, e ele tornou-se a nação mais forte e poderosa em exército desta época. Como hoje todos reverenciam o exército americano, nesta época todos reverenciavam o exército de Israel. Ele tinha 12.000 cavaleiros e 40.000 cavalos. Dentre estes cavalos, ele tinha 1.400 carros de guerra. Ninguém tinha tanta força bélica e militar como Salomão tinha. Os 40.000 cavalos que ele tinha à disposição do seu exército, não pense os senhores e senhoras que eram qualquer tipo de pangaré, comedor de jornal e de papelão. Não, senhores e senhoras, eram éguas egípcias, eram cavalos puro sangue. Se pegássemos um cavalo da época de Salomão e transformássemos no dinheiro de hoje, daria 100 ciclos de prata. E o que isto equivale nos nossos dias? Daria para comprar uma Hilux SW4 novinha, como o pastor está andando aí, recebeu de Deus essa dádiva. É a mesma coisa de dizer que Salomão tinha na sua garagem 40.000 SW4 0 km assentada na sua garagem. E quando ele abria a garagem de manhã, ele dizia: qual das minhas 40.000 eu vou usar hoje para dar uma voltinha em Israel? Era mais ou menos isso. Ele não tinha só isso, ele começou a aumentar suas riquezas em receitas mensais. A história diz que ele começou a arrecadar das terras de Israel 666 talentos de ouro. Cada talento de ouro pesa 34 quilos. Um dia eu fiz uma matemática e eu dividi, ou por que não dizer, multipliquei 666 por 34, e eu tive a matemática de 22.644 quilos de ouro que eram tirados das terras de Israel todos os dias. Ele começou também a ostentar, porque na casa dele não tinha copos de plástico, nem de cristal Sica. Ele pegou todos os copos e mandou fazer taças de ouro maciço. Mandou fazer 80.000 taças
taças de ouro maciço, 100.000 pratos, 120.000 talheres de ouro maciço. Mandou fazer mesas de marfim, de mármores importados. E então, assentado em seu trono, ele começou a levantar obras magníficas, vinhas. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, por que não lermos? No capítulo 2, ele diz: fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei para mim vinhas. Ele mandou levantar um jardim suspenso na altura da janela do seu quarto, e lá ele mandou plantar todo tipo de orquídea, de rosas, de flores exóticas. Ele mandava um dos seus soldados e dizia: viajem pelas terras do mundo, e enquanto você não encontrar uma orquídea rara que ninguém jamais teve, você não volta. Alguns viajantes viajavam 10, 15 anos para encontrar uma flor exótica e trazer para o rei plantar no seu jardim. Salomão continua dizendo: adquiri servos, tive servas em casa e também fora de casa. Tive grandes possessões de vacas, ovelhas, mais dos que todos que houve antes de mim. Em Jerusalém amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores, de cantoras, das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos que houve antes de mim. Em Jerusalém perseverou comigo também toda a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos. Não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria nenhuma. Vou explicar melhor. Ele ficava sabendo de um cantor, de um instrumentista que tocava algum tipo de instrumento. Ele mandava buscá-lo, dava uma fortuna de dinheiro para a pessoa vir de longe, cantar uma única música para o rei, tocar um único instrumento para o rei. Tudo que havia na terra, que ele ouvia falar que existia, ele mandava importar, buscar e trazer. Ele foi crescendo. A história bíblica diz que ele teve 900 mulheres, por que não dizermos entre 700 princesas e 300 concubinas. Chegou a ter 1000 mulheres. Não pensem os senhores e senhoras que ele tinha relacionamento com estas mulheres. Não, senhores e senhoras, ele dividiu elas da seguinte forma: ele tinha associações políticas, ou seja, um rei vizinho precisava adotar o rei como seu protetor, ter proteção bélica, ou também importar, exportar para a nação de Israel. Assim, o pai que tinha uma moça de 16, 17, 18 anos, ele dizia: case com o rei Salomão, porque se você casar com ele, eu vou poder então exportar e importar para o rei. Assim ele foi crescendo, aumentando, seus exércitos iam crescendo, e todos na terra diziam: longa vida ao rei Salomão. Quando ele ia passando nas terras áridas da Palestina, no deserto da Judeia, as pessoas se encurvavam, dobravam seus joelhos, encurvavam os braços no sentido de adoração, e diziam: longa vida ao rei Salomão, o maior homem que esta terra já conheceu. Antes dele, depois dele e daqui ao arrebatamento da igreja, nunca haverá nesta terra um homem para ser comparado ao rei Salomão. Este povo não conheceu, esta época bíblica também não conheceram. Nas terras áridas da Palestina ninguém conheceu, Israel não conheceu, Jerusalém também não conheceu, mas esta igreja aqui em Crato, Ceará, nós conhecemos, porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que numa manhã de sábado apareceu nas terras áridas da Palestina um manso nazareno, que o profeta um dia olhou para ele e disse: é raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Este manso nazareno um dia levantou a voz e disse: ô filho do homem, não tem onde reclinar sua cabeça. Ele olhou e disse: ei, vocês se gloriam por causa de Jonas, o profeta que viveu 3 dias na boca do peixe, mas aqui quem está, quem vai descer 3 dias no seio da terra, vai vencer Satanás e vai ressuscitar ao 3º dia. Alguém disse: quem é este manso nazareno? E ele levantou a voz e disse novamente: vocês se gloriam por causa deste templo que Salomão construiu, que Zorobabel reconstruiu, mas aqui está quem derruba este templo e em 3 dias coloca este templo de pé.
E alguém disse: quem é este homem? Do que é que ele está falando? E aí ele entrou nas terras de Israel e disse: vocês se gloriam por causa da rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para conhecer a glória de Salomão. Aí ele bate a mão no peito e disse em alta voz: mas aqui está quem é maior do que o rei Salomão, Jesus Cristo de Nazaré. Levante a mão direita para os céus, levante a mão esquerda para os céus. Coloque a mão direita no ombro de quem está à direita, coloque a mão esquerda no ombro de quem está à esquerda. Dá uma chacoalhada neste crente. Diga assim: Israel se curvava diante de Salomão, mas aqui hoje está maior do que quem é Salomão. Aqui hoje está quem é maior. Então faz alguma coisa por ele. Adora, pula, salta, glorifica, salta. Ele que é maior está. Certeza de que quem é maior do que Salomão está aqui. Quem acredita que Jesus é maior do que ele, tira o pé do chão, dá 3 pulos pro alto, dá 3 gritos de glória para adorar. Give him praise, give him glory. Senta que eu vou pregar mais um pouco. Só para Satanás ficar preocupado, porque amanhã será o melhor domingo da sua vida. Levanta a mão e dá um grito de glória mais uma vez. Salomão um dia levantou de manhã no trono do lado e chamou seus seguranças, secretários particulares e os seus conselheiros e disse: amanhã ninguém me procure, eu quero estar só. Entrou em sua câmera real e então ele tomou uma decisão, porque ele tinha alguém que ficava do seu lado, próximo. Todos nós temos, pastor, alguém que a gente confia. E ele chamou essa pessoa e disse: eu quero dar uma volta em Israel, eu quero conversar com esse povo, eu quero saber o que é que esse povo fala a meu respeito. E o conselheiro próximo disse: mas se o senhor for dar uma voltinha por aí, ninguém vai falar para o senhor que o senhor gostaria de ouvir, porque o senhor quer a verdade, não é? Ele disse: pois não. Só que se o senhor é rei, se um rei chega perto da gente, a gente não diz assim: o senhor não está bom nisso, não está bom naquilo. A gente fala: ô rei, prazer te conhecer, que alegria te conhecer. E então o seu secretário lhe deu uma ideia, falou: por que o senhor não vai disfarçado? Ele disse: boa palavra. Então ele tirou a sua coroa de rei, seu anel de rei, sua diadema de rei. Ele amarrou seu cabelo comprido, porque a história diz que ele tinha um cabelo à sua cintura, cheio de papelotes de ouro. Todos os dias de manhã, ele descia do seu palácio, que ele demorou 13 anos para construir. Ele era tão vaidoso que ele demorou 7 para fazer a casa de Deus, mas demorou 13 para fazer a casa dele. Joséfo diz que ele tinha 6.000 seguranças. Ele tinha 12, na verdade. 6.000 cuidavam do palácio e 6.000 andavam com ele. Ele dava um passo para a esquerda, 6.000 ia com ele. Ele dava um passo para a direita, 6.000 ia com ele. Joséfo diz que cada cavaleiro desse tinha um cavalo branco. E no cabelo deles eram jogados papelotes de ouro. Quando ele ia descendo as montanhas, cavalgando, aleluia, os raios do sol batiam na cabeleira dos jovens, e parecia que o rosto deles resplandecia com a mistura do brilho do ouro com os raios do sol. Aí ele disse: eu não vou andar como rei, eu vou andar como pastor de ovelhas. E ele pediu uma capa, uma túnica, se cobriu com ela, tirou o anel, tirou a sandália, a alpargata,
E ele saiu bem cedinho do palácio, não com 6.000 seguranças. Ele foi descendo sozinho e alguém disse assim: alto lá, pastor de ovelhas! E ele disse: deixe-me passar. Aonde vai? Quero ver as obras de Salomão. Quero conhecer o templo que ele construiu para o seu Deus. Quero ver as fontes e os seus jardins. E o soldado disse: pode passar, pastor de ovelhas. E ele foi caminhando, ele foi bem cedinho na feira, comeu um baião de 2, uma panelada, um cuscuz com charque, com bastante cebola e um pastelzinho de camarão. Aí ele falou: vou andar bastante, eu quero um mocotó também. Dá glória a Deus, irmão. Aí ele comeu uma casquinha de siri. Aí chegou pro irmão e falou assim: o que o senhor acha do rei? Aí o rapaz disse: pastor de ovelhas, o rei tá bom, mas o transporte tá muito caro. Aí o outro disse: o rei tá bom, mas tá faltando médico. Ele mandou uns médicos cubanos aí, mas não tá resolvendo. Aí chegava pro outro e dizia: e a segurança do rei, como é que tá? A segurança dele tá boa, mas do povo tá ruim. Ele não tá tendo muito assalto aqui na feira. Aí ele foi conversando com os feirantes, tomou água de coco com um, sentou com ele, anotando o que estava faltando para poder cuidar melhor do povo. Aí na hora do almoço ele quase não conseguiu comer porque o café da manhã foi forte, mas ele comeu alguma coisa lá. Ovinho caipira, suco com franguinho com quiabo, um pernilzinho apuro. Não, judeu não come porco, mas ele disfarçou. E lá foram eles, foram comendo, gostoso. Aí ele foi andando e conversava com um, conversava com o outro, até que então ele chegou nas partes mais baixas de Israel. Aonde era esse lugar? Era um lugar que nem ele, como rei, sabia que existia. Porque como rei, ele não tinha como ir lá, porque a segurança dizia ao rei: lá o senhor não pode ir, porque é muito perigoso, pode armar alguma coisa contra o senhor. Mas disfarçado de pastor de ovelhas, ninguém sabia que ele era o rei. E ele chegou naquele local e viu um muro ao redor. E nesse muro ele viu uma porta, um portão que se abriu. E nesse portão 2 sentinelas. E sobre os muros haviam 7 torres. E em cada torre um segurança. E ele chegou e perguntou para os sentinelas: que lugar é este aqui? E os sentinelas disseram: pastor de ovelhas, aqui é o lagar. E o que se faz aqui? Aqui se fabrica o vinho que a gente manda para o palácio. E ele olhou para tudo aquilo e disse: que coisa linda, eu não conhecia esse lugar. Ele disse: pouca gente conhece, mas se o senhor quiser conhecer, bem-vindo, pastor de ovelhas. E ele foi entrando, e de longe ele viu os lagares, onde as moças, donzelas, vestidas de branco, de pés descalças, pisavam uva e cantavam hinos a Deus. Bendito o Senhor Deus que está nos céus. Bendito ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ela com seus cabelos longos, mas presos, e com suas roupas brancas, cantavam hinos de louvor a Deus e pisavam uva com alegria. E de longe ele viu uma centena delas, mas no centro do lagar ele viu um lagar diferente. Era único. E nesse lagar uma moça sozinha e solitária. E de longe ele olhou e disse: por que essa moça trabalha sozinha, as demais trabalham acompanhadas? E ele, na troca de olhares, se apaixonou por ela. E ele chegou perto dela e disse: qual é o seu nome, moça? E ela olhou e disse: Sunamita, pastor de ovelhas. E ela disse: o que fazes por aqui? Estou conhecendo o reino de Salomão, o rei. E ele disse: moça, me responde uma coisa. Pois não, pastor de ovelhas. Por que existem essas torres aí em cima? E 7 sentinelas com trombetas de ouro na mão? E ela disse: porque existe uma promessa. O rei prometeu que um dia vai chegar aqui de surpresa. E se o rei chegar de surpresa, os sentinelas na torre vão começar a tocar trombeta para avisar que o rei está chegando. Urabashuri Kamandarabai. E ela olhou para ele e ele disse: me diga outra coisa, moça.
Pois não, pastor de ovelhas. Por que você trabalha sozinha neste lagar e nos outros trabalham várias? E ela disse, porque este vinho que eu piso, esta uva que eu amasso e o vinho que eu preparo é diferente. Por que diferente? Porque este vinho aqui é o vinho que o meu rei toma. Ele não me conhece, mas sou eu que preparo o vinho que vai para a mesa dele. Ela olhou para ele e ele disse, e por que você consegue trabalhar o dia inteiro aqui e eu vejo que a tua é branquinha, não tem mancha, não tem defeito, não tem dobra, não tem ruga, a tua roupa é de linho fino com seda e eu vejo que não tem um respingo de uva. E ela disse, sabe por quê, pastor de ovelhas? Porque o rei não avisa o dia que vem, então quando ele chegar eu tenho que estar preparada. Tem um riacho ali embaixo, esse riacho tem água cristalina. Então de hora em hora eu paro um pouquinho, desço lá, eu tomo um banho de água cristalina, eu limpo a minha roupa de novo, eu olho se não tem mancha, e eu digo, se não tem mancha eu posso continuar trabalhando para o rei, porque quando a mancha aparece eu tomo banho de água, quando a mancha vem eu volto lá. Tem água cristalina em Crato esta noite, tem água. Levante a mão direita para os céus. Levante a mão direita para os céus. Levanta o dedo assim de profeta, assim ó, dedo de profeta. Faz um barulho de sorriso pentecostal, de quem acredita que o rei está aqui. Aleluia. Aponta esse dedinho pro narizinho de quem está do seu lado. Olha para ele, olhe para ela e diga, fica tranquila, fica tranquilo. Não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu há 1 hora atrás. Hoje tem água cristalina no altar. Tem água cristalina. Você vai tomar banho nesta água. Tem água cristalina. Deixa eu ver quem está tomando banho desta água. Deixa eu ver quem está tomando banho desta água. Vai. Quem está sentindo a água do Espírito te dando um banho nesta noite? Quem está sentindo a chuva? Quem está sentindo? Salta, pula, grita, adora. Abra a boca, levanta as duas mãos para os céus assim. Faz assim, como se estivesse fazendo barulho de águas. Pega ali bonitinho, meu companheiro. Essa equipe de filmagem abençoada aí. Levanta as mãos assim. Isso. De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Fica de frente, mas não encosta não. Só como se você estivesse mandando água para ele. Olhe para ele, olhe para ela e diga, tem água cristalina aqui. Ele não entendeu, grita, tem água cristalina aqui. Tem água do trono de Deus aqui. Hoje ninguém sai daqui manchado de máculas. Se o rei voltar hoje, você está mais limpo do que imagina. Toma banho da graça, toma banho da graça, toma banho da graça, toma banho da graça, toma banho da graça. Arabachanda, arabachui, amacachou, arabachanda, arabachui, rebecamachui, derrai. Tira o pé do chão, salta para adorar, salta para adorar, salta para adorar, salta
sente o rei aí na vida dele, na vida dela.